Bom, antigamente, muitos sistemas usavam regras codificadas com decisões do tipo se e se não, se isso, se não aquilo, para processar os dados. Um exemplo bem fácil de compreender é o caso do filtro de spam. Acredito que todo mundo que está assistindo tem e-mail e sabe o que é um spam. Mas qual é o objetivo do filtro de spam? É mover as mensagens apropriadas de e-mail recebidas para uma pasta de spam, as mensagens indesejáveis. Como a gente poderia fazer isso de forma automática? Você poderia criar uma lista negra de palavras que resultariam em e-mail ser marcado como spam ou não. Então, se o e-mail tivesse alguma dessas palavras, ele era marcado como spam. Pronto, esse seria um exemplo do uso de um sistema de regras projetados por especialistas, assumindo que a gente sabe exatamente o que é e o que não é um spam, para resolver um problema de forma inteligente. Só que é aí que mora o problema, porque você fazer essas regras de decisão de forma manual só é viável para algumas aplicações bem restritas, principalmente as que a gente, ser humano, consegue compreender bem o processo para conseguir modelar ele. Só que usar essas regras codificadas manualmente para tomar decisões tem duas desvantagens. A primeira é que a lógica para tomar uma decisão é específica de uma única tarefa, ou seja, mudar a tarefa, mesmo que ligeiramente, pode exigir que tu refaça todo o sistema, o que é inviável. E a segunda desvantagem é que projetar regras requer um profundo entendimento de como uma decisão deve ser tomada por um especialista. E tem determinadas coisas na vida que a gente não consegue identificar um padrão de como aquele elemento da natureza se comporta. Um exemplo de onde essa abordagem de codificar manualmente falha é na detecção de rostos em imagens. Hoje, todos os smartphones podem detectar um rosto em uma imagem, mas a gente sabe que nem sempre foi assim. A detecção de rostos era um problema que não tinha sido resolvido até agora, há pouco tempo, por volta de 2001. E o principal motivo é que a maneira que os pixels são percebidos pelo computador é muito diferente de como a gente percebe o rosto de uma pessoa. E essa diferença na representação torna basicamente impossível para um humano criar bem um conjunto de regras computacionais para descrever o que constitui o rosto em uma imagem digital. Já usando Machine Learning, simplesmente apresentando uma base de dados com um monte de imagem de rosto é suficiente para um algoritmo determinar quais características são necessárias para identificar um rosto. Estás conseguindo perceber a facilidade que isso nos traz?